Sun Jinwoo chega a Tóquio e salva civis com seu novo Naga sombrio, Dima, enquanto Igris, Iron Tank, Fang e Beru varrem cidades e convertem gigantes mortos em sombras numeradas. Nos Estados Unidos, em Maryland, caçadores comentam que ele vai morrer, mas Thomas Andre aposta que sobreviverá. No Japão, a inteligência confirma 31 gigantes surgiram, restam poucos, e o guardião do portal ainda está de pé. Jinwoo reúne todo o exército das sombras e investe contra o guardião. O colosso possui armadura de mana e corta centenas de sombras num único golpe, mas revela fraqueza ao evitar ataques à cabeça. Com Kaisel, Igris e Beru pressionando, Jinwoo fere o olho do gigante, ativa a autoridade do monarca e o golpe vital, e Beru destrói o inimigo por dentro. Mesmo assim, a raid não termina, o portal suga a mana do morto. Jinwoo entra no portal e encontra Legia, o monarca dos gigantes, selado por correntes, sob um juramento mútuo da verdade. Legia explica: os governantes preparam uma guerra contra os monarcas, injetando mana na terra via portais e prisioneiros. Ele pede para ser liberto e alerta: o mundo está prestes a virar um campo de batalha. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 9 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro aqui do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo, é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto para o 9, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. As estátuas controladas pelo arquiteto estavam prestes a matá-los, mas de repente Sun Jinwoo acorda. Ele acerta um poderoso soco no inimigo e consegue quebrar o maxilar do arquiteto. Sung pergunta o que ele fez com seu corpo. Os olhos do caçador de Rank S brilhavam com uma cor roxa, a mesma cor emanada de seu novo coração. O Jinchu estava surpreso, Choi Jong-in sorria aliviado, e Cha-Rain também não esperava por isso. O arquiteto tenta se levantar mais uma vez, mas Sun Jinwoo pisa em sua cabeça. O arquiteto estava assustado e pergunta: então você não é o rei? Porque o rei não assumiu o seu lugar? Como você foi capaz de manter a sua consciência, mesmo após receber o coração negro? A consciência de Jinwoo deveria ser trocada pela do monarca das sombras, mas isso não aconteceu. O caçador de Rank S então entende. Essa luz em seu peito é o coração negro. É graças a esse coração que ele consegue usar essa magia incrível. Sun Jinwoo utilizava o título de Exterminador de Demônios. Os requisitos para ativar esse título era ver as memórias de Barão, o Rei Demônio, e governante das Chamas Brancas. Esse grande poder o reconhece como mestre, e com o coração negro ativado, sua mana aumenta em 100.000. Agora Sun Jinwoo possui 109.433 de mana. O arquiteto estava assustado, seu plano não deu certo, e observando ele, Sung dizia: tem duas coisas que tenho certeza depois de ver a reação desse maldito. Primeiramente, o efeito que esse coração negro teve não foi o que ele queria. E segundo, esse coração negro não era para me beneficiar. As memórias recebidas não foram o bastante. Ainda não descobri o que estou procurando. Você me disse que não me escolheu como jogador. O que é um jogador? O que estava planejando? O arquiteto estava surpreso com isso e dizia: não me diga que, maldito monarca das sombras, acha mesmo que os outros monarcas lhe deixarão em paz? De repente, Sun Jinwoo invoca várias de suas adagas. Elas flutuam ao seu redor. Esse é o poder da autoridade do monarca. Ele aponta suas adagas para o arquiteto e ordena que ele responda a sua pergunta. O arquiteto começa a rir. Você é mesmo um humano que está acima das minhas expectativas. Acho que compreendo o porquê foi escolhido. Os caçadores de Rank A ficam assustados. As estátuas que os músicos estavam paradas começam a caminhar na direção de Jinwoo. Elas começam a se mexer. Várias estátuas estavam vindo de todos os cantos do salão. O arquiteto sorrindo dizia: se você me matar, então ninguém irá parar as minhas criações. Ainda vai me matar? Os olhos de Sung brilhavam. Ele estava furioso e responde: se eu te matar e depois me livrar de todas as estátuas. O inimigo então tenta falar alguma coisa. Se me matar, eu sou o arquiteto. E então, porém Sung completa: eu posso voltar a ser um caçador de Rank E? Sung sorri. Ele dizia: já pensei nisso antes.
Só porque o arquiteto do sistema desapareceu, não quer dizer que o sistema que já foi criado irá sumir também. Estou certo? O arquiteto fica assustado. Ele tenta forçar o sistema a restringir os poderes de Sung Jin-woo, porém o inesperado acontece. O sistema nega o acesso de seu administrador. O arquiteto foi recusado pelo sistema. Ele se pergunta por que isso estava acontecendo e Sung Jin-woo responde: assim, algum tempo atrás, pensei que isso poderia acontecer. O poderoso Sung Jin-woo irá devorar o sistema. Ele prometeu que iria superar o sistema. Sung dizia, seu sistema deve ter sido construído de forma descuidada. O arquiteto fica furioso. Ele chama o caçador de maldito. Mas de repente, todas as adagas de Sung começam a atacar em alta velocidade. Jin-woo desfere apenas um ataque e parte o arquiteto ao meio. Enquanto isso, suas adagas, controladas pelo poder do monarca, acabam de destruir o corpo do inimigo. Porém, antes de desaparecer por completo, o arquiteto dizia: isso não estava nas minhas previsões. Te darei uma profecia. Quando os pilares de fogo que sustentam o céu estiverem erguidos, a morte inevitável irá bater à sua porta. Sung Jin-woo olha para trás e apenas responde: manda ver. Enquanto isso, do lado de fora do portal, vários caçadores e agentes da associação estavam esperando o retorno de todos. Eles diziam: já faz 1 hora que os caçadores entraram. Acha que alguma coisa deu errado? Uma caçadora responde: se alguém da nossa guilda entrasse, aí seríamos nós que estaríamos com problemas. De repente, todos avistam os caçadores saindo do portal. Wo Jin-chul, Choi Jong-in, Cha Ha-in e os outros. Os caçadores de rank baixo estavam com medo. Eles não imaginavam que caçadores de elite voltariam nesse estado. O que diabos aconteceu nesse portal de rank C? Wo Jin-chul se aproxima. Ele pergunta se aqueles caçadores eram da guilda Courage e se eles poderiam ajudar a carregar os feridos. Prontamente os caçadores ajudam e de repente Sung Jin-woo sai do portal. Suas roupas estavam rasgadas e seu rosto estava sujo de sangue. Sung dizia em pensamentos: tenho certeza que o corpo principal do arquiteto está em algum outro lugar. Não é como se eu não ligasse para o que ele estava dizendo, mas não acho que ele estaria disposto a me contar mais coisas. Wo Jin-chul se aproxima de Sung. Ele revela que quase 20 caçadores de elite morreram nessa raid. Se uma quebra de dungeon acontecesse, o número de mortos seria inimaginável. Porém, Sung Jin-woo tentou impedir tudo isso sozinho. Em pensamentos, Jin-chul dizia: sei que pedimos um relatório sobre o covil duplo que a guilda Courage descobriu, mas pensar que ao tentarmos ajudar, tudo o que fizemos foi aumentar o número de mortes. Porém, Sung responde: foi graças à Guilda Hunters e à divisão de monitoramento que eu consegui sair vivo. Jin-chul diz que não há o que fazer, eles sempre devem ficar de olho nos caçadores de Rank S, e também foi ele que pediu a cooperação da Guilda Hunters. Apesar disso, o resultado foi desastroso. Ele pergunta como Sung sabia que havia um covil duplo naquele lugar. Jin-woo responde que a dungeon o chamou até ali. Jin-chul não entende muito bem o que ele quis dizer com isso. Sung responde que é isso mesmo, ele recebeu uma mensagem mandando ele ir até lá. Jin-chul gostaria de ver essa mensagem, mas Sung responde que isso é algo que pode ser visto apenas na sua mente. Wo Jin-chul fica surpreso como Sung está explicando com muitos detalhes. Certamente isso não é uma brincadeira. Jin-woo realmente é alguém difícil de entender. Cha Ha-in também se aproxima de Sung. Ela pergunta se ele estava bem. O caçador de Rank S responde que sim, mas de repente ele se sente tonto e diz: na verdade não, eu estou um pouco cansado. Jin-woo cai no chão. Todos os caçadores ao redor ficam desesperados. Essa é a primeira vez que observam o caçador mais forte da Coreia em uma situação tão complicada. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Mas continuando, vemos vários caminhões carregando cristais de mana. Eles estavam indo para Tóquio, no Japão. Os caminhões começam a descarregar os cristais em volta do portal de Rank S que se abriu naquela cidade. O caçador de Rank S chamado Yuri Orloff dizia: 200 mil toneladas de cristais de mana devem ser o bastante para infundir mana na região. Vou ativar a barreira no portal e cobrir a área ao redor com cristais de mana. Depois disso, a barreira vai consumir a mana dos cristais ao redor. Mas sabe, tem algo estranho. Um dos agentes da Associação de Caçadores Japoneses pergunta o que seria, e Yuri responde: não, a barreira mágica está perfeita, mas
parece ter alguém por perto. Os olhos de Yuri brilhavam e ele gritava: "Ei, quem é você? Por que está aqui?" O homem não entende muito bem o que o caçador de Rank S estava fazendo. Ninguém responde Yuri, e o homem dizia: "A quebra de dungeon acontecerá amanhã. Então quem seria tão corajoso para ainda estar por aqui?" Yuri então responde: "Eu nunca disse que seria uma pessoa." O jovem fica surpreso, e ao fundo vemos alguém em cima de um prédio. Esse é um homem que já conhecemos, Sung Il-Huan, o pai de Jin-Ho. Observando aquilo, ele dizia: "Mas que cara esperto. Apesar disso, acho que eu não deveria estar surpreso, vendo de onde seus poderes vieram. De qualquer forma, parece que finalmente começou." Os olhos de Sung Il-Huan brilhavam. Tudo está indo como planejado. Essa tragédia, o gigantesco portal de Rank S do Japão, logo se quebraria. Vemos alguns guardas que vigiavam a área em volta do portal. Naquele lugar também tinham tanques de guerra. Os caçadores de Rank S do Japão também estavam ali. Essa é a guilda Drawsword. Kanai Tawaka dizia: "Então era mesmo necessário mover o exército?" O novo líder, Heiji Sugimoto, responde: "Se por algum motivo Yuri Orlov falhar, vamos precisar ganhar tempo para os caçadores se prepararem." Kanai diz que os soldados seriam os escudos humanos. Reiji diz que eles não são muito diferentes, já que estão na linha de frente. Isso só mostra como os humanos são inúteis frente a um desastre. Yuri Orlov andava pelas ruas daquele local. Ele diz que está ótimo, tudo está perfeito. Talvez ele até poderia conseguir fechar esse portal de Rank S sozinho. Seria bom ouvir as pessoas dizerem que eu sou um cara que conseguiu fechar um portal de Rank S sozinho, mas acho que eu não deveria ser tão egoísta assim, já que tem outros caçadores ajudando aqui. O caçador de nível nacional pega uma garrafa de bebida. O agente japonês diz que esse tipo de bebida seria proibido, mas Yuri pede para ele se acalmar. Afinal, ele só estava bebendo para comemorar. Agora ele dará o maior show de todos. Quantos caçadores de Rank S estarão de prontidão? O homem responde que serão 15 ao todo. Yuri acha que são poucas pessoas para ver o seu show. O que os Estados Unidos está fazendo? Eles não enviaram nenhum caçador de Rank S para ajudar o Japão. O homem responde que um portal de Rank S apareceu em Maryland. Não surgiu um portal apenas no Japão, Inglaterra e Índia também, e todos ao mesmo tempo. Yuri diz que o mundo todo está sofrendo com pouca mão de obra. De repente, o homem se assusta. O portal estava se quebrando. Aquela era uma quebra de dungeon. Agora os monstros podem sair. Enquanto isso, Sung Jin-Ho finalmente acorda. Após derrotar o Covil Duplo, ele perdeu a consciência. Sung estava se recuperando em um hospital. E de repente, seu amigo Jin-Ho chega até aquele quarto. Sung pergunta o que houve. Jin-Ho estava chorando. Ele diz que Sung só acordou agora. Eles achavam que o caçador de Rank S tinha morrido. Ninguém imaginou que ele dormiria por 3 dias inteiros. Sung estava surpreso. Ele não sabia que dormiu por tanto tempo. Será que estava tão cansado assim? Ele realmente não tinha descansado direito ultimamente. As memórias que o arquiteto mostrou não saíram de sua cabeça. Sung pergunta para Jin-Ho o que está acontecendo no mundo. Ele quer saber do portal de Rank S do Japão. Jin-Ho fica triste de repente. Nesse momento vemos o que aconteceu no Japão. Os caçadores japoneses estavam junto dos soldados e eles estavam assustados. Alguns gigantes saíram do portal. Os caçadores assustados diziam: "Um boss de Rank A está saindo do portal, como se fosse um monstro comum." Em frente ao portal, Yuri Orlov diz que isso não é um problema. Todos devem assistir. Ele utiliza seu poder e, absorvendo a mana dos cristais ao redor, Yuri cria uma enorme barreira. Aquela barreira era poderosa e prende os gigantes lá dentro. De repente, o gigante acerta o machado na barreira. Yuri começa a rir e dizia: "E pensar que um mero monstro de Rank A iria aparecer. Acham mesmo que isso iria quebrar minha barreira?" Nesse instante, um gigante ainda maior aparece. Ele joga o gigante menor para trás. Esse monstro é verdadeiramente colossal. Yuri se assusta com o tamanho daquela criatura. E de repente o gigante prepara um ataque. E com apenas um golpe de sua lâmina, ele consegue cortar aquela barreira. Voltando ao presente, Jin-Ho diz para Sung que a raid do Japão não deu certo. Enquanto isso, vemos o pai de Jin-Ho. Ele havia apagado novamente em seu escritório. Ele dormiu por 23 horas e 46 minutos. Seu guarda-costas disse que o levaria ao hospital caso se passassem as 24 horas. Assim como Yeom Jung-han havia instruído.
destruído. Ele também é informado de que uma paciente conseguiu acordar do sono eterno. Ela era a mãe do caçador, Sung Jin-woo. E também uma pessoa estava ali para vê-lo. Aquela é sua filha, Yo Jin-hee. Na raid do Japão, vemos Yuri sendo jogado pelo gigante. O caçador de rank S estava com muito medo. Ele iria ser devorado por aquele monstro. O gigante então engole Yuri Orlov e os canhões começam a atirar contra ele. Vemos que alguns helicópteros também atacavam, porém eles não conseguiam ferir nem sequer os gigantes menores. Apesar da chuva de disparos, tudo aquilo era inútil. Até mesmo Reid diz que essas armas não funcionam contra os monstros. Ele ordena que os caçadores de rank S ataquem. A guilda Drowsworth avança na direção de um dos gigantes. O plano deles era cegá-los para que não possam ver seus movimentos. Então o ataque de Kanai e Reid seria direto nos olhos. Porém, de repente o gigante contra-ataca. Ele também era rápido e consegue atingir os caçadores de rank S em pleno ar. Kanai e Reid são jogados para trás. Mesmo sendo grande, aquele adversário era rápido demais. Realmente era um monstro absurdo. Um dos helicópteros fazia a transmissão da TV. Apesar de estarem longe, conseguiam ver que a raid estava sendo um verdadeiro desastre. É como se o inferno tivesse vindo para a Terra. O mundo todo está ansioso para ver se os caçadores podem impedir esse desastre. Sung Jin-woo assistia àquela reportagem. Ele acredita que se as coisas continuarem assim, vai acontecer o mesmo que aconteceu na ilha Jeju, o que fará com que todo o continente fique em perigo. Sung precisava se apressar, porém de repente sua irmã diz para ele não ir. Ela sabia que ele estava pensando em ir para o Japão, porém Sung responde que não iria. Ele trabalhou tanto até agora que deve tirar uma folga. Ele pede para Jin-ah não se preocupar. Sung vai até uma praça. Ele se senta em um banco e conversa com Bero. Ele pergunta se a Formiga das Sombras esteve assistindo novelas enquanto vigiava Jin-ah. Isso era bem óbvio. Sung pergunta como sua irmã estava. Bero responde que não houve nada demais. Ela esteve dormindo bem todos os dias, mas Sung acredita que Jin-ah ainda está traumatizada pelo que aconteceu em sua escola. Ela nunca tentou impedi-lo de ir para uma raid, tirando, é claro, a primeira vez que ele fez isso. Sung caminhava e se perguntava o que deve fazer. De repente um carro se aproxima dele. Sung é levado até Yomi Young-han. Sung pergunta o que ele queria e o homem responde: "Olá, caçador Sung Jin-woo. Sou o presidente da Yojin Construtora. Não acredito que dinheiro possa comprar tudo, ainda mais quando estou falando com um caçador de rank S." Yomi Young-han oferece para Sung um cheque em branco. Ele dizia: "Espero que possa considerar isso como sinal de sinceridade vindo de mim." Sung então percebe o que será dito, não poderá sair daquela sala. Não seria algo tão simples. Ele pergunta o que o presidente queria comprar, e o homem responde que ele tem a mesma doença que a mãe de Sung Jin-woo. Sung pergunta se Jin-woo sabia disso, porém o homem responde que apenas 3 pessoas, além de seu médico, sabem disso. Sung agora seria a 4ª pessoa. O homem conheceu a história da mãe de Sung quando buscava por um tratamento para essa doença. Ele queria saber a verdade. Se Sung o ajudar, ele nunca esquecerá disso. Sung então percebe que hoje seria um dia de decisões difíceis. Tóquio estava em chamas. A quebra de dungeon destruiu toda a cidade. No helicóptero vemos os repórteres assustados. Aquilo era horrível. É como se qualquer sinal de vida humana estivesse sendo apagado. Os gigantes devoraram as pessoas, porém os repórteres acreditavam que estavam voando alto demais, e por isso os gigantes não conseguiam alcançá-los. E por não estarem no helicóptero de combate, eles não precisam atacar, por isso ficarão bem. Mas de qualquer forma, o monstro maior dentre os gigantes, ele esteve protegendo o portal enquanto os outros andavam por aí. Ele está esperando por alguém, mas quem seria? O repórter diz que, na sua opinião, aquele gigante nem sequer estava vivo. Ele pode até estar respirando e se mexendo, mas é como se movesse em um tipo de padrão, como se estivesse sido programado para isso. O outro repórter entende o que seu amigo quer dizer. É como se o monstro fosse uma máquina. Porém, se fosse realmente isso, as balas teriam funcionado contra ele. Só 2 dos 31 gigantes foram derrotados. Fazem 2 dias desde que a quebra de dungeon aconteceu. Eles se perguntam se os caçadores realmente conseguirão parar esses monstros antes de todo o país ser destruído. Enquanto isso, na Coreia, Jin-ho fica assustado. Sung acabou de anunciar para ele que iria para o Japão ajudar na raid. Seu amigo pergunta se Jin-ho não viu os jornais. Isso é algo completamente diferente da ilha Jeju. Monstros tão grandes nunca foram vistos antes. Sung, porém, responde: "Se conseguirmos derrotá-los, nossa guilda ficará famosa." O caçador de rank S dizia em pensamentos:
Será que isso é tão perigoso que até mesmo o Jin-Ho, que geralmente acata todas as minhas ordens, venha falar comigo tão preocupado assim? Provavelmente sim, devido toda a destruição que foi causada. Jin-Ho então faz um pedido. Ele deveria acompanhar Sung Jin-Ho nessa missão. O incidente do Portal Vermelho, a raid da Ilha Jeju e até o Covil Duplo, todas essas missões foram notícia e possuem uma coisa em comum. Jin-Ho não está em nenhuma foto junto de Sung. A única coisa que ele pode se orgulhar é estar ao lado de Sung. Isso é vergonhoso, mas Jin-Ho é o orgulho de Jin-Ho. Sung fala que isso não é algo que o filho de um cara rico deveria fazer. Jin-Ho pede para que Sung permita que ele vá junto, mas Jin-Ho diz que até pouco tempo ele estava tentando impedi-lo. Porém, seu amigo responde: eu confio em você, irmão. Se você estiver seguro, então também vou estar. Sung sorri, mas ele diz que isso tudo era brincadeira. Porque diabos ele iria ao Japão? Ele diz para Jin-Ho ir para casa descansar. Ele fez um bom trabalho. Sung vai embora, e enquanto caminhava ele dizia: posso não ter usado os soldados das sombras, mas a força do arquiteto era parecida com a minha. E estou acima do nível 100, o que quer dizer que quero ter inimigos com um nível ainda maior. O mundo é realmente vasto, o que significa que também tem pessoas mais fortes que eu por aí. Seria bom que eu parasse de pensar que sou o único que pode resolver esse problema. Não sou um herói ou algo do tipo. Sung chega em casa e sua mãe estava preparando o jantar. Sung pergunta onde está sua irmã e sua mãe responde que Jin-Ah não estava com fome. Sung deveria fazer escolhas difíceis nesse dia. Ele precisa tomar uma decisão e então se lembra de sua conversa com o pai de seu amigo. Sung Jin-Ho não aceitou aquele cheque em branco. Ele diz que não poderia fazer nada para ajudá-lo. Yeon Myung-han pergunta como a mãe de Sung foi curada. Sung então responde: senhor presidente, se eu soubesse como e quisesse vender essa informação, eu já tinha dito. O homem entende aquela resposta de Sung Jin-Ho que vai embora dali. Enquanto descia o elevador, ele pensava: esse homem pode ser o pai de Jin-Ho, mas eu não conheço ele. Não sei que tipo de pessoa é o presidente, se está realmente doente ou se está planejando algo. Tem uma quantidade limitada de água sagrada, por isso devo ser cuidadoso. A oferta era tentadora, mas não foi bastante para me convencer. Se eu tivesse que tomar uma decisão agora, então Sung Jin-Ho diz para sua mãe que iria sair hoje. Em pensamento, Sung tem a certeza de que pessoas mais fortes que ele realmente existem, mas ele não deveria se preocupar se continuar evoluindo. Ele deve continuar indo para as batalhas e ficar mais forte. De repente, sua mãe dizia: seu pai também saía no meio da refeição, sempre que recebia uma ligação dizendo que havia um incêndio. Vou ajudá-lo a preparar sua mochila depois que terminar de comer. A mãe de Jin-Ho sabia que seu filho irá enfrentar um grande desafio e sua irmã deitada na cama escutava tudo aquilo. Era como Sung imaginava. Ela está traumatizada devido ao perigo que presenciou. A noite chega, Sung vai até o quarto de Jin-Ah. Ele queria conversar com ela. Ele não sabe por onde deve começar, mas então toma coragem e diz: seu irmão quase morreu esses dias. Na verdade, quero dizer que sempre estive entre a vida e a morte, mas dessa vez pensei mesmo que fosse morrer. Foi bem perigoso. De qualquer forma, eu consegui voltar vivo. Sempre fui grato e feliz por voltar para casa vivo todas as vezes. Então vou voltar para casa dessa vez também, eu prometo. Sung agradece sua irmã, que chorava embaixo dos lençóis. Obrigado por não ter dito para eu não ir até agora. Jin-Ah fala que ele iria da mesma forma. Sung responde que sim, porém ele já voltaria. De repente vemos as sombras cobrindo seu corpo. Aqueles são seus soldados das sombras. Sung dizia: não se preocupe, não importa o quão longe eu esteja, seu irmão sempre vai te proteger. Enquanto isso, o presidente da Associação de Caçadores Coreana, o Sr. Go Gun-hee, participava de uma coletiva de imprensa. Sung Jin-Ho também participava desse evento. O caçador de rank S mais forte da Coreia, junto da associação, decidem ajudar os japoneses. Sung então vai até o Japão. Junto dele estava seu fiel escudeiro Jin-Ho. Ele carregava uma enorme mochila, cheia de equipamentos para essa raid. As pessoas ficam surpresas ao verem ele andando assim pelo aeroporto. Jin-Ho não tirava os olhos de Sung. Vários seguranças faziam uma barreira para conter os fãs de Jin-Ho que estavam ali, além, é claro, de vários repórteres que queriam entrevistá-lo. Essa é a guilda Jin, formada por Sung Jin-Ho e Oh Jin-Ho, um caçador de rank S e um caçador de rank D. Vemos alguns soldados resgatando os civis feridos. Um deles anuncia que, infelizmente, não terão quartos para todos os feridos e poderiam aceitar apenas mais 3 ou 4 pessoas no máximo.
Um senhor revela que haviam mais 10 feridos naquele lugar. O soldado responde que não é hora de se preocupar com pessoas que poderão morrer a qualquer momento. Os gigantes estavam indo para aquele lugar. As pessoas vão morrer se ficarem ali. O casal de idosos não queria deixar os outros feridos para trás. Eles iriam protegê-los até o fim. O soldado japonês então decide ficar também. Ele não poderia deixá-los ali e ir embora sozinho. Ele diz que deveriam entrar no prédio, mas de repente, 2 dos gigantes aparecem. As pessoas ficam assustadas e os soldados começam a atirar. Porém, as balas não funcionam contra aquela criatura. O gigante iria atacar os civis e um dos soldados se joga na frente. Mas nesse momento, uma sombra gigantesca atinge aquele monstro. Aquela era uma lança feita de sombras que perfura o peito do gigante e o joga no chão. Os soldados estavam surpresos. Quem teria feito aquilo? E ao olharem para trás percebem que aquele era um monstro gigante feito de sombras. Esse é Dima, uma das sombras mais poderosas de Sung Jin-woo. Os soldados japoneses se perguntam que coisa era aquela, e de repente Sung aparece. Ele dizia: "Isso foi perigoso, parece que terei que mudar de lugar, já que é perto demais do hospital." Alguns destroços estavam prestes a cair do casal de idosos, e nesse momento Jin-ho consegue protegê-los com seu escudo. Ele irá ajudar a manter as pessoas seguras. Sung Jin-ho agradece seu amigo e então se prepara para iniciar a batalha contra os gigantes. Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Se inscreva, deixe seu gostei e um comentário sobre qual será a história. Sung Jin-woo acaba de salvar alguns civis e soldados do ataque dos gigantes. Ele utiliza a sua nova sombra, um naga chamado Dima, que perfura um dos inimigos com sua lança. Dima ataca de forma feroz. Os gigantes não são páreo para o poder dessa sombra. Seus corpos são perfurados pelas lanças em forma de tridente, e assim os gigantes caem no chão. Sung Jin-woo invoca uma de suas adagas negras. Ele corre por cima do corpo de Dima e finaliza os gigantes, cortando suas cabeças com aquela adaga. Enquanto isso, no leste dos Estados Unidos, somos levados até o estado de Maryland, onde um portal de Rank S se abriu. Alguns caçadores conversaram sobre Sung Jin-woo ter ido ao Japão. Um deles dizia: "Ouvi que a senhorita Selner não conseguiu dar um segundo despertar para ele." Outro caçador acredita que Sung irá acabar morrendo. Todos aqui conseguimos aumentar nossos poderes, graças à senhorita Selner. Sabemos que tem um limite para as habilidades dos caçadores, mas está me dizendo que ele é alguém que já recebeu um segundo despertar? O caçador então responde: "Tenho certeza que ele está louco com seu próprio poder agora. Não me diga que ele pensa que seus insetos fracos são do mesmo nível daqueles gigantes." Caçadores que confiam demais em seus poderes sempre acabam morrendo. E pensar que um caçador fraco como ele iria se matar assim, mas que ironia. Aposto meu iate que ele vai morrer em um dia. O outro caçador aposta sua casa que seria em 2. Mas de repente, o caçador de rank nacional, Thomas Andre, pergunta: "Vocês acham mesmo isso? Eu digo que ele vai sobreviver. Aposto a sede da Scavenger. De qualquer forma, não acham que deveríamos estar mais focados no portal de Rank S que apareceu aqui do nosso lado? A quebra de dungeon vai acontecer amanhã, então imagino quantos de nós ainda estarão vivos." Os caçadores ficam de cara fechada. Thomas era um profissional em quebrar o clima. Malditos que nem ele estão por toda parte, é melhor ignorar esse tipo de gente. Thomas Andre fala que parece ser mais divertido lá no Japão do que aqui nos Estados Unidos. Apesar disso, ele tem certeza que amanhã também será divertido. Enquanto isso, Tóquio estava em chamas. Os repórteres que sobrevoavam a cidade no helicóptero diziam: "Queridos telespectadores, conseguem acreditar no que estão vendo? As invocações do caçador Sung Jin-woo estão realmente derrotando os gigantes. Eles estão sendo devorados vivos. Os gigantes estão sendo devorados pelas formigas. Vemos uma garotinha perdida nas ruas. Ela tentava fugir de um gigante. O monstro estava prestes a alcançá-la, mas de repente, uma sombra arranca seu braço. Aquele é Igris, o cavaleiro mais poderoso de Sung Jin-woo, utiliza a espada do Rei Demônio para lutar. O gigante tenta atacá-lo novamente, mas nesse momento vemos Iron. O tanker das sombras avança com seu machado de guerra e acerta a cabeça do inimigo. Iron consegue derrotar facilmente o gigante e assim comemora sua vitória com um rugido. Sung percebe que Iron ficou bem animado depois de subir de nível. O caçador de Rank S observava suas sombras batalhando pela cidade. Para ele era um alívio que as coisas estavam dando certo. Um dos soldados agradece por Sung tê-lo salvo. Sung faz um joinha com a mão. Ele não falava japonês muito bem e estava aprendendo. E por isso, com poucas palavras, o caçador responde:
Você é bom, bravo guerreiro. O soldado agradece. Sung pede para Jin-Ho se abrigar em algum lugar e levar o soldado com ele. Sung agora se concentra na batalha. É hora de começar a brincadeira de verdade. Ergam-se. Sung Jin-Ho ordena que os mortos se ergam. Ele deseja as sombras dos gigantes. Enquanto isso, o departamento de inteligência japonês monitorava os lugares que Sung Jin-Ho conseguiu limpar. Nagoya acaba de ser recuperada. O corpo de um gigante foi encontrado em Nakasukawa. Shizukawa foi recuperada, Takayama e Naganoshi também. O presidente da Associação de Caçadores Japoneses não sabia como isso era possível. Goto Ryuji realmente estava certo. O olhar que Sung fez quando conheceu o presidente no aeroporto. Matsumoto Shigeo dizia que já viu inúmeros caçadores, mas ele era diferente, era forte. Matsumoto Shigeo soava frio ao conhecer Sung Jin-Ho. Ele dizia: bem-vindo, perdoe-me por ir direto ao assunto, mas estamos numa situação difícil. Os gigantes estão indo em direção de Osaka. Peço que comece defendendo Osaka. Apesar de Matsumoto reconhecer que Sung era forte, ele não acreditava que o caçador de Rank S era capaz de derrotar os gigantes. Enquanto ele defende as cidades, o Japão utilizaria o tempo que conseguirem para pedir ajuda aos outros países. Sung responde que não quer defender Osaka. Todos os políticos ficam assustados. Matsumoto pergunta o que o caçador pretende fazer. Shigeo não pensou que Sung iria fazer isso. Ele estava mesmo pensando em lutar contra todos aqueles gigantes sozinho, o que ele planeja fazer. Enquanto isso, no campo de batalha, Sung Jin-Ho invoca a sombra de alguns dos gigantes. Como Sung não tinha mais ideia de nomes para nomear aqueles monstros, ele coloca o nome deles como números. Número 1, 2, 3, 4 e 5. Beru chega até ali. Ele informa que derrotaram mais um inimigo. Sung nomeia esse novo gigante de número 6. Jin-Ho iria utilizar a troca de sombras. Ele diz que Jin-Ho poderia dormir. Em breve ele estaria de volta. Até agora as coisas foram bem fáceis. Mas isso é só o começo. As sombras que Sung enviou para todo o Japão estão ajudando os caçadores a derrotar os gigantes. Vemos Feng lutando contra um dos gigantes. Ele utiliza suas chamas para derrotar o inimigo. Enquanto isso, os caçadores davam suporte para aquela sombra. Sung fala que o único resultado possível seria sua vitória, já que tem bastante mana. Em outro local vemos Tenki e os ursos de gelo derrotando outro gigante. Os caçadores de rank mais baixo estavam surpresos com aquilo. Sung fala que não tem como os gigantes que ainda estão vivos conseguirem derrotar seus soldados com a habilidade de regeneração que eles têm. O problema é que enquanto uma quebra de dungeon rank S está acontecendo aqui, outras quebras de dungeon estão acontecendo por todo o Japão. Além disso, outros monstros fortes, além dos gigantes, estiveram começando a ocupar as cidades, o que fez com que tivéssemos que evacuar as pessoas e matar os monstros. Esse era o 7º dia após a quebra de dungeon. Sung e Jin-Ho andavam pela cidade destruída. Eles avistam o portal logo ao fundo. Tudo estava um completo caos. Também era possível ver o gigante que protegia o portal, e de repente alguém se aproxima. Aquela era Hanekawa, a caçadora de rank A da guilda Drowsword. Sung reconhece aquela moça. Ele pergunta se teria algum outro caçador por ali. Ela responde que não. Agora ela é a única em Tóquio. Não se pode imaginar quais são os danos totais causados na cidade, e os gigantes saíram daqui para outros locais. 16 caçadores de rank S foram enviados, 6 japoneses, 2 chineses, 3 canadenses, 2 indianos e um russo e um inglês. Foram formados 6 grupos com eles. Dentre os caçadores de rank S mortos, como você sabe, tem Yuri Orlov da Rússia, Hanzawa Giko da guilda Evil Spirit e Lucas Royle do Canadá. Pela forma de agir dos gigantes, parece que são muito mais fortes que um boss de um portal de rank A. Sung dizia em pensamentos: se 3 caçadores de rank S morreram, então é óbvio que inúmeros caçadores de rank A ou menores perderam suas vidas. E a garota continua: um total de 31 gigantes apareceram e um deles está cruzando o oceano indo em direção da China. Podemos não ter poder de fogo bastante para defender todo o Japão, mas graças a você, os gigantes foram quase todos aniquilados. Os que sobraram estão sendo mortos pelas suas sombras. Sung Jin-Ho entendeu a situação, então aquele que protege o portal é o único que resta. Sung também percebe que aquela cidade destruída em chamas parece muito a dungeon do Castelo Demoníaco. A cidade dentro do Castelo Demoníaco foi criada pelo sistema. O arquiteto está morto, seu corpo verdadeiro já deve ter sido destruído. Se
Essa imagem dentro do castelo demoníaco é uma dica do que pode acontecer, então tudo o que Sung deve fazer é impedir isso, e por isso ele decidiu ficar mais forte. Ele sempre quis ter um poder ilimitado. E está gostando do vídeo? Então deixe seu like, mas continuando, Sung percebe que as outras sombras chegaram ali, eles devem começar. Vemos então a caçadora de Rank S Kanai Tawaka e também o vice-líder da guilda Drowsword, Heiji Sugimoto. Kanai acha todas aquelas batalhas um saco, mas Heiji diz que ao menos eles chegaram até ali, ela deveria pensar pelo lado bom. A garota sabe disso, porém Sung havia acabado de chegar em Tóquio e deixou todos aqueles gigantes à beira da morte, sendo que os caçadores de Rank S do Japão mal conseguiam tocá-los. É quase como se estivesse nos dizendo para limpar a bagunça. Ele é um porre, é só um invocador. Nesse instante vemos as sombras de Sun Jin-Ho. O seu exército das sombras havia se reunido naquele local. Eles limparam as outras cidades que estavam sendo atacadas pelos monstros. Igris, Iron e Feng se colocam de joelhos perante o seu mestre. A caçadora de Rank A, Hanekawa, estava surpresa. De repente, Tanque, o líder dos Ursos das Sombras, também chega ali. Ele, junto de Dima, que é o líder dos Nagas das Sombras, também se colocam à frente de Sung. E voando rapidamente, quem se aproxima é a sombra mais forte de Jinho, esse é Biro. Jinho e Hanekawa se assustam com a chegada daquela formiga das sombras. Sung diz que todas suas sombras estão ali e diz que eles fizeram um bom trabalho. Biro agradece o seu soberano. Sung pede para Jinho e Hanekawa ficarem longe da batalha. Sendo assim, os dois vão embora daquele lugar. Sung então ordena: ergam-se. Nesse momento, as sombras dos gigantes mortos se erguem. Agora Jinho possui um pelotão de sombras gigantescas. Ele então ordena: meus soldados, avancem. Todas as sombras de Sun Jin-Ho avançam. Aquele era o exército do caçador de Rank S mais poderoso da Coreia. Gigantes, orques, soldados, formigas, nagas e ursos. Um exército tão poderoso quanto diverso. O objetivo era derrotar o gigante que está na frente do portal. O exército das sombras se aproxima daquele monstro em um piscar de olhos. Sung apenas observava ao longe. De repente vemos os olhos do gigante brilhando na cor vermelha. Sung então se assusta e de repente percebemos um enorme poder cortando o exército das sombras. Aquele era um ataque desferido pela espada do gigante. Com seu avanço, o exército das sombras, os prédios e até mesmo o chão foi dividido ao meio. Sung percebe que a força desse inimigo é incrível. Em um só ataque, ele derrotou mais de 100 sombras. Ele é enorme e a mana que ele está emanando é forte o suficiente para assustar Jinho, de uma maneira que ele pensava em fugir o mais rápido possível. Isso deixou Sung animado para a luta. Como algo assim pode existir, vemos o Arquixamã utilizando sua magia do gigante. Ele então desfere uma poderosa rajada de chamas do inimigo. Sung Jin-Ho diz que tem apenas duas maneiras dele se livrar dessa agitação que está sentindo. Ele poderia fugir da causa desse sentimento e esquecer sobre isso, ou simplesmente poderia cortar o mal pela raiz. As chamas de Feng atingem o gigante inimigo, enquanto o gigante das sombras ajuda no ataque. Porém, o gigante inimigo era forte. Ele se defende das chamas com apenas uma mão, e com sua espada ele corta o gigante das sombras. As formigas se preparam para atacar. Elas sobem pelo pé do inimigo e começam a mordê-lo. Elas queriam devorá-lo, porém o gigante chuta as formigas para conseguir se livrar delas. Biro emite um poderoso rugido. Ele iria atacar, mas Sung o impede. Ele diz que ainda não devem avançar. Suas sombras mais poderosas aguardavam o sinal de seu mestre. E em pensamentos, Jinho dizia: mas isso já estava dentro das minhas expectativas. Tenho mana o bastante guardada. Vou precisar que ataquem mais um pouco para descobrir a fraqueza dele. Com seus socos, o gigante destruía as sombras de Jinho. Enquanto isso, a mana de Sung era consumida para regenerar o seu exército. As armas dos gigantes das sombras não conseguiam cortar o inimigo. Os tridentes dos nagas também não conseguiam perfurar sua pele. Aquele inimigo era poderoso. O exército de Jinho não conseguia feri-lo. Sung percebe que a mana está cobrindo o corpo daquele ser como se fosse uma armadura. Por isso que ele parece nunca se defender. Ele está confiante. Mas um dos ataques penetrou sua defesa. Sung invoca seu Wyvern das sombras, Kaisel. Junto de Igris e Biro, eles atacam. Sung e seus soldados mais fortes vão na direção do inimigo. Biro é o primeiro a atacar. Ele chega até a cabeça do gigante. Com medo, o inimigo se esquiva da formiga. Enquanto isso, em cima do Kaisel, Igris utiliza a espada do rei demoníaco. Ele começa a invocar poderosos raios e então dispara um corte elétrico extremamente poderoso. Aquele corte seria para decapitar o gigante. Igris deseja cortar sua cabeça, porém outra vez o gigante se esquiva. Sung então tem uma conclusão.
Não, eu sabia. De repente o gigante ataca utilizando sua espada. Ele consegue cortar Kaisel ao meio, porém Ygritte pula no braço do inimigo. Ele percorre o braço do gigante e com sua espada demoníaca, ele avança até sua cabeça. Ygritte dispara um ataque a queima-roupa, mas o gigante tenta se defender com sua outra mão. Ele segura o corte elétrico de Ygritte e em meio àquele clarão, vemos que Sung Jin-woo avançava. O gigante se assusta e Sung consegue cortar um de seus olhos com suas adagas. Jin-woo dizia: "Foi como eu pensei." Nesse instante, Beru utiliza suas garras para causar dano no corpo do inimigo. De repente, um corte é desferido no rosto do gigante e Sung Jin-woo ativa sua autoridade do monarca. Ele invoca todas as suas adagas. Aquele seria um ataque com todo o seu poder. Controlando as adagas com a autoridade do monarca, Sung ataca o rosto do gigante de todas as direções. Enquanto isso, Ygritte e Beru também lutavam. Observando ao longe, vemos Jin-ho e Hanekawa, que dizia: "Isso não é mais uma batalha entre um caçador e um monstro. Isso parece mais uma luta entre dois monstros." Jin-ho sorri, seu irmãozão era incrível. O rosto do gigante estava completamente ferido e Jin-ho se concentrava para o ataque final. Ele então ativa sua habilidade, o golpe vital. Sung avança rodeado por suas adagas. Ele então aplica o ataque vital no oponente. O olho esquerdo do gigante é perfurado por completo. Sung grita para que Beru também ataque. A formiga das sombras avança rapidamente, assim como foram as ordens de seu soberano. Beru adentra o olho perfurado do inimigo e Sung continua utilizando sua habilidade do golpe vital. O gigante sofria de dor enquanto era atacado por Sung do lado de fora e Beru destruía seu corpo pelo lado de dentro. O gigante começa a vomitar sangue e então finalmente cai de joelhos. O gigante foi derrotado. O gigante cai de joelhos. Sung Jin-woo conseguiu derrotá-lo e por isso acaba subindo muitos níveis. Jin-ho se aproxima e chama por seu irmãozão. Ele sabia que Sung conseguiria matar aquele boss gigante, porém Sung estava preocupado. A mensagem do sistema não dizia que ele derrotou o boss da dungeon. Isso significa que a raid ainda não acabou. Sung percebe que não estava saindo nenhuma fumaça negra do corpo do gigante e por isso ele não poderia extrair a sua sombra. Sung já imaginava que poderia acontecer algo assim. Ele então invoca sua adaga e pede para Jin-ho esperar. De repente Beru sai de dentro da boca do gigante. Sung fica aliviado, mas ele não entende por que não conseguiu sentir a presença de Beru, mesmo depois de matar o gigante. De repente, uma explosão acontece no portal de Rank S. Vemos uma forte luz e vários raios negros que saíam daquele portal. Sung fica surpreso, esse era um intenso fluxo de mana. A explosão mágica foi forte. Beru protege seu mestre e Ygritte protege Jin-ho. Sung fica aliviado, seu amigo não se machucou. Ele então percebe que o portal estava absorvendo a mana do gigante que morreu. Aquela quantidade de mana era forte o bastante para fazer um ferimento no rosto de Sung. Isso nunca aconteceu antes. Sung pede para seu amigo esperar. Ele vai olhar o que está acontecendo dentro do portal. Jin-ho pede para seu irmãozão tomar cuidado. Sung então avança rapidamente. Ele entra dentro do portal de Rank S. Aquele lugar era diferente do que ele imaginou. Parecia um castelo gigante. Sung estava em um corredor cheio de pilares gigantes com gárgulas. Aquilo era enorme. Certamente é um local para os gigantes. De repente, Sung e Beru escutam algo. Aquilo era uma estranha risada. Alguém estava rindo, mesmo sabendo que um inimigo entrou no portal. Que cara interessante. Sung decide seguir adiante. Vemos um gigante que estava gargalhando. Ele dizia: "Isso é hilário. Governantes malditos, venham ver quem me encontrou. Bom trabalho em me encontrar, monarca." Ele chega até aquele local onde um gigante está selado. Seu corpo era amarrado e perfurado por correntes mágicas e embaixo de seus pés havia um selamento. Sung se pergunta se esse cara é o boss da dungeon. O gigante então dizia: me liberte das minhas correntes. Sei quais são os planos dos soberanos. Precisamos informar logo os outros monarcas." Porém, de repente, o gigante se cala. Ele observa bem Sung Jin-woo e diz: eu não te conheço." Sung então pergunta: "Esses governantes, ou o que quer que seja, te deixaram assim?" O gigante responde: "Eles estavam me usando como alicerce para iniciarem a verdadeira guerra." Sung percebe que isso era algo diferente. Ele conversou com diversos monstros inteligentes, mas nenhum deles foi capaz de explicar sua origem.
Sung pergunta o que são os governantes. O gigante revela que eles são os grandes inimigos dos monarcas. Sung se pergunta se esses seres são inimigos dele também. Ele queria saber o motivo dos malditos governantes terem acorrentado aquele gigante. Ele então responde para Sung: é isso mesmo, eu também sou um monarca. Tenho certeza de que todos os outros monarcas e governantes estão atrás de você. Por enquanto você não tem poder o bastante para enfrentá-los. E para conseguir isso, precisará de mais influência e poder. Sung pergunta como faria isso. O gigante então diz: me liberte deste selo, eu irei ajudá-lo. Sung pergunta por que o monstro ajudaria um humano. Quer mesmo que eu acredite nisso? Legia fará com que Sung acredite. Naquele momento, o gigante começa a pronunciar um encantamento. O sistema então avisa Sung que Legia, o monarca dos gigantes e Lorde dos Começos, usou a habilidade Juramento Mútuo da Verdade. Caso Sung aceite o juramento, o conjurador e o receptor não poderão mentir um para o outro. Sung se pergunta se deveria aceitar o juramento do monarca dos gigantes. Ele decide aceitar. O juramento mútuo da verdade então é ativado, até que esse contrato seja cancelado. Ambos não poderão mentir um para o outro. Legia pedia novamente para Sung libertá-lo. Ele iria ajudá-lo. Sung diz que tudo bem, ele iria confiar em Legia, mas de repente sua voz desaparece. Legia diz que esse é o efeito do juramento da verdade, não pode mentir. Sung pergunta por que o gigante conseguia conversar livremente, diferente dos outros monstros. Legia pergunta o que seriam esses monstros. Sung diz que são os seres que saem dos portais. Legia responde que Sung estava falando dos cidadãos de caos. Isso era o que Legia queria perguntar. Como vocês podem considerar os cidadãos de caos e esses monstros que saem dos portais como iguais? Os cidadãos de caos que saem dos portais são todos fugitivos. Eles foram capturados depois de serem derrotados pelos governantes. Já que ficaram presos por bastante tempo, sua consciência foi se esvaindo. Entretanto, sou um monarca. Minha inteligência é muito maior do que a deles. Aguentei e esperei pacientemente por um longo tempo pelo dia em que conseguiria escapar embaixo do nariz deles. E foi assim que acabou me encontrando aqui. Sung dizia: por sinal, o exército desses governantes são aquelas coisas aladas com armaduras prateadas. Legia responde que sim, aqueles desgraçados são os soldados dos governantes. Sung pergunta por que os governantes continuam enviando monstros para os humanos. E nesse momento Legia sorri e responde: eu não te disse? Aqueles malditos estão se preparando para uma guerra. Eles estão mudando esse mundo para prepará-lo para a guerra contra os monarcas. Sung responde que ainda não entendeu como enviar esses monstros para a Terra teria ligação com essa guerra. Legia responde que é simples, eles estão injetando mana nesse mundo. Os olhos de Sun Jinwoo brilham. Se os demônios que saem dos portais são considerados desastres, a mana que vem com eles é uma bênção. Não apenas caçadores, todos pensam assim. Pedras de mana e itens mágicos. Atualmente itens que podem conter mana são os mais valiosos. E está me dizendo que esses itens são a base para essa guerra. Legia falava: não há forma melhor de injetar poderes que não existiam antes do que com o sangue daqueles que tinham esses poderes. Os governantes decidiram usar os prisioneiros para isso. A concentração de mana está ficando mais densa. Essa é a flor que desabrocha em um campo banhado pelo sangue dos monstros. A mana fortalece o mundo. O plano deles é criar um mundo que não seja destruído pelo impacto da guerra. Sung dizia: então essa guerra é uma revanche entre os governantes e monarcas. Completa Legia: o mundo em que você vive em breve irá se tornar um inferno. O mundo de Sun Jinwoo em breve se tornará um inferno. Legia dizia: não há tempo. Quando souberem que eu e você conversamos, os governantes não ficarão parados. Os enviados dos governantes já devem estar vindo. Sung então pergunta: você já disse várias vezes que esses malditos estão atrás de mim, mas qual o motivo? Legia responde: então realmente você não sabe de nada. O poder que você tem não é seu de verdade. O fato de que você o possui quer dizer que o dono original desse poder traiu os monarcas. Significa que se tornou inimigo dos monarcas e também dos governantes. Mas ao menos eu juro estar ao seu lado e lutar com você. Então, não vai me ajudar? Sun Jinwoo exala a mesma aura do primeiro monarca das sombras. Ele dizia: ficar ao meu lado, não seria melhor eu te transformar em uma das minhas sombras? Legia se assusta ao perceber isso. Ele se pergunta o que tinha acontecido. Monarcas e governantes são ambos feitos de corpos astrais.
Quando um corpo astral morre, ele é destruído e não pode se tornar uma sombra, o que quer dizer que não posso me tornar o seu soldado. Já não basta eu te ajudar. Sung entende a situação, mas ele se sentia inquieto. Tem algo que ele estava deixando passar. Sung invoca uma de suas adagas negras. Legia pede para ele quebrar as correntes. Sung pergunta novamente: você disse que irá ficar do meu lado, não é? Legia responde que sim. Se me ajudar, então irei fazer o mesmo em troca. Esse é um acordo de verdade entre dois monarcas. Sung então corta as correntes que prendiam o braço direito de Legia. O monarca dos gigantes percebe que por um segundo tinha visto a aparência do monarca das sombras original no corpo de Jinwoo, e Sung dizia: então você está do lado dos humanos? Legia não responde a essa pergunta. Sung queria saber por que o gigante estava hesitando. É por causa do juramento da verdade. De repente Sung percebe um cristal no pescoço de Legia. Ele dizia: esse cristal mágico preso em sua nuca. O fato de que tem ele quer dizer que precisa obedecer às ordens dos governantes. Assim como aquelas ordens de matem os humanos, que os monstros também ouvem. Legia fica nervoso. Ele tenta atacar Sung com seu braço que estava livre. Sung percebe que o acordo entre os dois acabou. Ele consegue se esquivar do ataque. Jinwoo sabia que manter Legia vivo era perigoso. Ele poderia se tornar algo desastroso, e por isso ele o ataca com sua adaga. Sung perfura o peito do gigante que dizia: não, você está errado. Eu não sou o desastre. É você que é. Legia mais uma vez ataca Sung. Ele tenta morder a sua cabeça, porém Jinwoo se esquiva facilmente e ainda contra-ataca. Ele perfura Legia em vários pontos. O gigante tentava capturar Sun Jinwoo, mas o monarca das sombras conseguia se esquivar. Legia cuspia sangue. Jinwoo não parava de perfurar seu corpo com as suas adagas. Legia então dizia: quanto mais pessoas do seu mundo e os prisioneiros, que antes eram cidadãos de caos, lutarem, mais intensa a guerra irá se tornar. Espero que tudo o que se esforça tanto para proteger seja queimado pelas chamas da guerra. Sung responde que isso não vai acontecer. E de repente ele corta a cabeça do monarca dos gigantes. Legia é derrotado. Ele era o boss daquela dungeon. Legia, um dos 9 monarcas, foi derrotado. Os pontos de experiência de Sung começam a ser calculados. O sistema avisa que isso demoraria algum tempo, devido à grande quantidade de pontos. Sung vai embora do portal de Rank S. É uma pena que ele não conseguiu transformar Legia em uma sombra, mas ao menos ele estava levando o seu cristal de mana como prêmio. O corpo de Legia começa a desaparecer e Sun Jinwoo agora alcança o nível 122. Somos levados até uma mansão nos Estados Unidos. Um helicóptero pousa naquele local. Um homem esperava os visitantes na porta de sua casa. Esse é Christopher Reed, um caçador de rank nacional. Ele dizia: não me disseram nada sobre alguém vindo aqui hoje. Já faz um tempo o vice-presidente e Madame Selner, o vice-presidente da Associação de Caçadores Americanos, dizia: tem algo que gostaria de conversar. Se importa se essas pessoas saíssem? Christopher Reed pede para sua empregada não deixar ninguém se aproximar de seu quarto até que seus convidados fossem embora. Na reunião, Reed dizia: qual o motivo de virem de tão longe até aqui? Se for sobre o portal de Rank S que apareceu no leste, então irei lhe falar agora mesmo. Eu não vou. Selner responde que não estava ali por causa do portal. Era algo muito mais sério. Reed gostaria de saber o que seria mais sério do que um portal de Rank S. E Selner responde: Senhor Chris, você pode ser morto logo logo. O caçador de nível nacional fica em modo de alerta. Seus olhos brilhavam e ele dizia: Senhora Selner, sou eternamente grato pelo que fez por mim, mas não somos amigos, ao ponto de fazermos piadas sem graça um com o outro. Quem é que vai me matar mesmo? Chris fica sério. A senhorita então revela que há alguns dias teve um sonho com ele. Nesse sonho, você foi cercado por um grupo de pessoas e Chris fica furioso. Ele pergunta se ela foi até ali apenas por causa dessa besteira de sonho. Sei bem o que fazia antes de despertar. Tem rumores de que o motivo de ter uma habilidade que nenhum outro caçador tem é porque você era uma paranormal. A senhorita Selner fica triste e Reed continuava: sou um caçador de rank nacional. Ninguém
pode me matar? Esse maldito sonho. Mas vamos dizer que eu acredite em você. Então a quem exatamente eu deveria pedir ajuda? Está dizendo que não há alguém que pode me proteger? Eu que sou um ranking nacional, não há nada a se fazer sobre isso. A senhorita então responde que pode haver uma pessoa que pode ajudar, o caçador Sung Jin-ho. Ele poderia protegê-lo. Chris fica surpreso e enquanto isso, Jin-ho acaba saindo do portal de Rank S. Ele dizia em pensamentos: tive que matar o monarca. Foi a escolha certa. A força dele era imensa, mesmo estando selado por aquelas correntes. Se eu tivesse libertado ele completamente e deixado ele sair como tinha pedido, ainda bem que descobri tudo antes disso acontecer. Preciso me tornar mais forte. A notícia é que os gigantes foram exterminados viajou o mundo rapidamente. As redes sociais foram a loucura, dizendo que havia um novo caçador de ranking nacional. A diferença entre esse incidente e o da ilha Jeju era que não eram apenas os coreanos que diziam isso. O gigante que estava atravessando o mar foi morto por Liu Zhigang, o caçador mais forte da China. O presidente Matsumoto, da Associação Japonesa de Caçadores, se entregou para a polícia. Se ele queria ou não assumir a responsabilidade por seus atos, ainda era desconhecido. E do outro lado do mundo, em Maryland, os caçadores americanos que conseguiram fechar o portal de Rank S estavam prestes a participar de uma festa organizada pelo governo. Vemos alguns caçadores comemorando. Eles diziam que o governo se esforçou nessa festa, já que era um portal de Rank S. A raid foi melhor do que imaginavam. Quem se aproxima é o caçador de ranking nacional, Thomas Andre. Ele finalmente encontrou aqueles caras. Thomas veio cobrar os prêmios da aposta que fizeram. Um havia apostado seu iate e o outro sua mansão. Um deles não havia apostado nada, mas mesmo assim teve que dar sua gravata para Thomas Andre. Aquela era uma gravata cara, mas não combinava com a camisa floral do caçador de ranking nacional. Ele então joga a gravata fora. Laura, que é assistente de Thomas, diz que eles têm um problema. A lista de guildas convidadas esse ano para a Conferência Internacional de Guildas foi anunciada. A guilda Jin, da Coreia, está inclusa. Essa é a guilda criada pelo caçador Sung Jin-ho. Thomas Andre sorri, então Sung estava indo para os Estados Unidos. Estão gostando do vídeo? Deixe seu like e continuando. No Japão vemos as sombras de Sung Jin-ho. Essas são suas sombras gigantes. Os soldados japoneses acham aquilo incrível. Sung estava arrependido de não ter conseguido derrotar o gigante que fugiu para o mar. Apesar disso, ele aumentou a sua força. Os soldados do Japão estavam surpresos com a habilidade de Sung Jin-ho. Jin-ho sorria. Qualquer um que vê a habilidade do seu irmãozão pela primeira vez fica assim surpreso. Hanekawa se aproxima de Jin-ho. Ela tinha uma ligação para ele. E o Jin-ho atende o celular, mas rapidamente fica preocupado. Ele pede desculpas para Sung, mas deveria voltar rapidamente para a Coreia. Sung pergunta o que aconteceu, porém Jin-ho diz que não sabia os detalhes. A questão é que sua família estava com problemas, então ele deve ir. Hanekawa irá levá-lo até o aeroporto, e em pensamentos Jin-ho dizia: eu nunca ouvi minha mãe gaguejar tanto. O que aconteceu? Não é bom ficar pensando demais sobre isso. Não deve ser nada tão importante. Jin-ho chega até a Coreia. O carro estava o esperando. O secretário de seu pai pede para Jin-ho se preparar. Ele irá explicar tudo no caminho. Era uma longa história. O presidente Yoon Myung-han entrou no sono eterno. Jin-ho fica surpreso. Ao chegar no hospital, ele não consegue se conter. Seu pai estava internado. O secretário de sua família dizia: caçadores que não conseguem controlar sua mana só irão piorar a situação se chegarem mais perto dele. Jin-ho entende, ele não poderia se aproximar. No fim, foi um filho inútil mesmo. O homem então dá uma pasta de anotações para Jin-ho. Era nisso que o presidente estava trabalhando antes de apagar. Talvez seja útil para o garoto agora. Jin-ho fica surpreso ao ver que naquela pasta estavam várias fotos suas ao lado de Sung Jin-ho. Essas eram reportagens que falavam sobre a bravura da guilda Ajin. Seu pai estava acompanhando seus passos e admirando sua jornada de longe. O homem então revela que todas as competições e concursos que Jin-ho e sua irmã participaram foram registrados por seu pai, até mesmo os eventos recentes. Não é que o presidente não lhe amasse, Jin-ho. Ele simplesmente te amava tanto que tinha expectativas bem altas sobre você.
Vamos voltar logo para casa. Jinho começa a chorar, porém de repente ele tem um pressentimento. Ele olha para trás, mas não vê nada. Sendo assim, Jinho e seu mordomo vão embora. Quem estava ali era Sung Jin-ho. Ele utilizou seu modo furtivo para não ser visto. Sung diz que seu amigo não precisava chorar. Isso fez ele se sentir culpado. Sung então abre a poção da água da vida. Ele irá curar o pai de Jinho. E de repente a irmã de Jinho chega naquele hospital. Ela entra rapidamente, porém algo chama a sua atenção. Ela vê Sung Jin-ho indo embora. Ao entrar no quarto de seu pai, a garota percebe que ele estava consciente. Ele havia acordado do sono eterno. Sua filha chora e cai em seus braços. Os médicos nunca viram isso antes. A mídia vai enlouquecer se descobrirem isso. Do lado de fora do hospital, Sung sorri. Ele vai embora e diz: ainda é cedo demais, mas feliz aniversário, Jinho. É hora de Sung voltar para o Japão e acabar o que começou. Porém, faltavam 1 hora e 54 minutos para a troca de sombras funcionar novamente. Era meio estranho ter tempo livre e ele também não tinha com quem conversar. Sung então se lembra da caçadora de Rank S, Jae-in. Porém, ele decide procurar um portal que não tenha um boss. Enquanto isso, somos levados até a mansão de Christopher Reed. Ele estava dormindo, porém de repente o caçador de ranking nacional fica em modo de alerta. Alguém estava se aproximando. Chris veste seu casaco e anda pela mansão. Estava muito quieto por aquele lugar. Chris prepara uma taça de vinho e a joga no chão da sala. Algo estava errado. Aquilo não fez nenhum tipo de som, mesmo a taça tendo se quebrado por completo. Chris pergunta quem estava ali, porém não obtém resposta. Ele se lembra que o vice-diretor deixou um número para ele ligar caso precise de ajuda. Go-gun-hee é o presidente da Associação Coreana de Caçadores e Reed poderia entrar em contato com ele se algo acontecer. Chris percebe que aquela situação foi prevista. Nesse momento vemos alguém no meio do salão. Ele tinha uma poderosa mana. Esse homem é Tarnak, o monarca do corpo de ferro. Reed pergunta quem seria ele, e vemos que atrás do caçador aparecem as sombras de outros 2 monarcas. Tarnak dizia: não vai conseguir nada lutando pelos humanos. Fragmento de luz mais brilhante. Reed não consegue entender o que aquele cara estava dizendo, afinal, esse era o idioma dos monstros. Tarnak pede para Chris ficar em silêncio. Eu não estou falando com você, estou falando com a pessoa que está conectada a você. Reed pergunta se o monarca estava o subestimando. Ele então ativa seus poderes. Suas roupas se queimam. O corpo de Chris se transforma. Ele dizia: posso matar ao menos um de vocês, sem precisar de ajuda. Os outros monarcas ali presentes eram Keresha e Rakan, que dizia: um corpo astral de fogo. Um humano pode fazer isso. Reed fica gigantesco. Ele parecia um verdadeiro ciclope de chamas. O caçador parte para cima de Tarnak e gritava: morra, monstro desgraçado! Uma grande explosão acontece em sua mansão. Metade daquele lugar estava sendo destruído. Enquanto isso, Sung Jin-ho estava dentro de um carro. Várias pessoas o esperavam do lado de fora. Eles estavam comemorando. Todos aqueles japoneses estavam ali para ter a chance de ver Sung Jin-ho, que foi o grande salvador daquele país. Eles não tinham certeza, mas a estimativa era de 100 mil pessoas. As ruas estavam fechadas e uma grande comitiva acompanhava Sung Jin-ho. Hoje seria seu último dia no Japão. Beru então pergunta: meu soberano, muitos cidadãos estão prestando respeito ao senhor. Por que não acena para eles para mostrar que aprecia isso? Sung responde que não é isso. Ao pegar seu voo, Sung pergunta quais seriam as chances de sentar ao lado de alguém conhecido no avião. Isso não era coincidência, esse era Adam White, que dizia: seria realmente útil se considerasse dessa forma, mas acredito que isso seja difícil de acontecer. Eles se encontraram novamente e Adam agradece por Sung se lembrar dele, apesar de se verem apenas uma vez. Porém, na verdade, é que Beru informou para Sung que esse era Adam White. O caçador de Rank S nem sequer se lembrava dele. Sung pergunta se as negociações falharam. Adam fala que realmente é rude aparecer ali sem avisar, mas tem algo que ele gostaria de dizer. Sung pergunta se eles não conseguiram fechar o portal de Rank S dos Estados Unidos, porém Adam revela que já conseguiram cuidar disso. Porém, ele gostaria que Sung desse uma olhada em algo. Ao abrir o computador, ele mostra uma mansão em chamas. Os bombeiros não conseguiam suprimir o fogo. Não importa o que façam, aquele não era um incêndio normal. Os bombeiros poderiam se tornar cinzas caso fossem atingidos.
Sung pergunta que vídeo seria esse, e Adam responde que o incêndio foi criado por Christopher Reed, um dos caçadores de ranking nacional. Foi necessário a ajuda de 1.800 bombeiros e 14 magos de rank alto para apagar esse fogo. Sung falava, um incêndio desse tamanho, então quer dizer que aconteceu uma batalha. Então Christopher está? Adam responde que sim. É difícil de acreditar, mas ele está morto. Adam então retira de seu bolso uma foto. Eles revelam que essa pessoa é quem a Associação de Caçadores está suspeitando ter sido a culpada. Aquela era a foto de Sung Woo-hwan, o pai de Jin-woo. De repente, Adam White tem seu corpo controlado. Ele flutua para fora da sua poltrona. Sung Jin-woo estava furioso. Com a autoridade do monarca, ele destrói o notebook e começa a enforcar o caçador americano. Sung dizia, se estiver brincando comigo, não vai conseguir andar por aí inteiro como faz agora. Os agentes americanos tentam interferir, mas Adam ordena que eles parem. Ele dizia, essa pessoa acabou de sair de um portal, pode não ser mais a pessoa que está pensando. E Sung fica intrigado. E o americano falava, a onda mágica dele era a mesma que a de monstros. E ele até atacou um dos nossos caçadores de rank S. Lembra da explosão que aconteceu na Associação de Caçadores Americanos há alguns meses? Estou falando que é dele, que o mundo todo estava falando. Sung fica sério e pergunta, está me dizendo que isso foi causado pelo meu pai? Ele liberta Adam, que explica, ele derrotou nossos caçadores e desapareceu. A associação tentou encontrá-lo, mas não foi encontrado nenhum rastro dele. É como se ele tivesse desaparecido no ar. Entendo como se sente, mas temos motivos mais que o suficiente para suspeitar dele. Sung pergunta por que Adam estava mostrando essa foto, e o homem revela, a Conferência Nacional de Guildas, na próxima conferência, onde as guildas mais famosas do mundo irão se reunir. A Associação de Caçadores planeja anunciá-lo como procurado. Quer dizer que eles não planejam manter isso em segredo. Sung Jin-woo fica sério. O que ele deve fazer agora? Não percam o próximo episódio de Solo Leveling terceira temporada aqui no canal. Se inscreva, deixe seu gostei e um comentário sobre qual o seu personagem favorito dessa saga. E até o próximo vídeo.